Olá amigos, este é o programa Livros que Iluminam e hoje vamos conversar com Cirne de Araújo, que é diretor da Federação Espírita Brasileira e coordenador da Juventude. Cirne, seja bem-vindo. Olá Geraldo, olá amigos. Cirne, nós vamos tratar de um assunto que é um tanto quanto, digamos assim, empolgante até, porque falar de juventude, de evangelização e de literatura. Hoje nós temos na literatura espírita editada pela FEB em torno de 100 títulos de livros infantis, só pela Federação Espírita Brasileira, mas de livros juvenis, Cirne, parece que a gente tem uma falta muito grande no mercado editorial. O que a gente pode fazer para enfrentar e melhorar essa realidade? Bom, Geraldo, escrever para jovens é um desafio. No entanto, nós temos observado no mercado de livros não espíritas que o público juvenil tem uma boa aceitação pela leitura. E nós reconhecemos também que, no caso da doutrina espírita, nós podemos produzir bons livros para jovem, com leitura muito atraente. Então, nós temos aí como exemplo um livro que foi feito em parceria da FEB com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é o Paulo Estevo para Jovens. Teve uma aceitação muito boa, né? Está tendo. Perfeito. Então, assim, foi um livro, né, baseado numa obra clássica, e que foi adaptado na questão da linguagem, na questão da própria história e foi traduzido, digamos assim, numa vertente mais próxima, a vertente do jovem. E a aceitação tem sido boa. Então nós precisamos potencializar no sentido de pegar as boas obras espíritas, né, colocando-as numa linguagem adequada e repassando o conteúdo ao jovem. E aqueles jovens realmente que já estão numa faixa etária maior, eles têm uma facilidade muito grande. Então nós vemos aqui, pela nossa experiência na Federação Espírita Brasileira, que as obras de André Luiz são bem aceitas. Todos eles leram e assistiram ao filme Nosso Lar. E eles também, pelo que nós observamos até nos estudos, se dedicam muito às leituras das obras de André Luiz, aos romances de Emmanuel. Então, Cirne, eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo da Veja, inclusive com a chamada de capa, dizendo que a literatura de ficção ela é bastante atraente aos jovens e desperta, inclusive, o desenvolvimento da intelectualidade e da criatividade. Não seria o caso, inclusive, de estimularmos também a literatura espírita até nessa questão de envolver nos interesses que o jovem possa ter? É verdade, Geraldo. E nós temos um diferencial. O conteúdo espírita, ele é um conteúdo que faz diferença na vida dos jovens, principalmente porque nas aulas de evangelização nós temos buscado trabalhar a questão da vivência, da aplicabilidade. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela é muito dinâmica. Então o jovem pode estar fazendo a leitura dos livros, refletindo sobre os ensinamentos, mas principalmente buscando vivenciá-los na sua vida cotidiana. E aí, quando nós olhamos a vertente da literatura, nós percebemos que é possível construirmos histórias voltadas ao público jovem, de forma a estimulá-lo na questão da reflexão, na questão das escolhas e, de alguma forma, também buscando situações cotidianas em que esse jovem está inserido. Porque o conteúdo doutrinário do Espiritismo, ele se aplica a várias realidades. E nós hoje estamos muito convencidos que, no caso do jovem, mais ainda, porque é uma idade em que o jovem está na fase da formação, é uma fase de escolhas, e o conteúdo espírita, ele é um conteúdo altamente reflexivo, estimulante e desafiador. Então, hoje, nós temos um potencial muito grande na produção desses livros voltados à juventude. E principalmente nesse momento, Geraldo, nós precisamos sensibilizar aos autores que escrevem com linguagem para jovem, livros que tenham um bom conteúdo, que procurem encaminhar esses livros
para análise, né, para que nós possamos ver exatamente o conteúdo desses livros e, de alguma forma, futuramente, observar as condições para a publicação, porque nós sabemos que existe uma grande lacuna hoje com relação ao mercado espírita voltado para jovem. Aqueles que tiverem interesse podem encaminhar os seus originais, voltados, nesse caso, para a literatura juvenil, para o endereço eletrônico editorial@febnet.org.br. Esses originais são analisados por uma comissão de pareceristas, depois são submetidos a um conselho editorial da Federação Espírita Brasileira. Cirne, hoje a gente tem um grande desafio com essa questão da rapidez, da celeridade, da tecnologia. O livro não seria um instrumento superado diante de tantas inovações? Olha, Geraldo, não considero dessa forma, até porque, segundo a nossa ótica, o manuseio do livro físico, ele ainda é muito importante e ele desperta assim uma curiosidade muito grande. No entanto, nós temos que ver que a geração atual é uma geração que trabalha muito na base do estímulo. Então, nós temos visto e acompanhado que existem grandes mudanças no mercado editorial voltado para jovens. Então, nós vamos desde os livros que interagem com a criança e com os jovens também, aos chamados livros eletrônicos também, que buscam, através de uma interatividade, buscar, então, permear esse universo da juventude. Facilita, né, uma leitura, uma interação e Sem desperta dúvida. o interesse. Perfeito. O jovem hoje ele é eminentemente eletrônico, digital, Cirne? A gente poderia considerar assim? Olha, nós temos uma realidade, Geraldo, hoje, de alguns jovens que aderem muito à questão tecnológica, né? Inclusive, hoje a gente percebe na prática a diferença em que os celulares, os smartphones têm feito na vida desses jovens, principalmente porque a rede social, ela é um veículo de comunicação instantâneo. E o jovem, às vezes, tem a necessidade de uma resposta muito rápida. Então, nós temos percebido que esses dispositivos eletrônicos, eles permitem a interação, mas eles permitem também um meio de comunicação mais instantâneo. Agora, o livro também permite isso. Por quê? Porque através da leitura, da absorção do conteúdo e das reflexões, mensagens podem ser postadas em redes sociais, convites à leitura podem ser feitos também. Então, nós percebemos que o universo do livro e o universo digital, eles interagem muito bem. Basta que nós consigamos construir as ferramentas e consigamos também disponibilizar os estímulos de forma adequada. É um desafio grande, mas que pode, inclusive, reverter em benefício do próprio trabalho. Perfeitamente. E não apenas um desafio hoje, no caso da evangelização espírita, mas também um desafio dos educadores. Então, você é professor. Como é que é isso em sala de aula e como é que é isso também no trabalho da evangelização? Hoje, por exemplo, você está compartilhando conhecimentos tanto, digamos, lá na área profissional, educacional, instrutiva e também dentro da casa espírita, os ensinos espíritas, e de repente o jovem ele está concentrado num equipamento ali, num smartphone, no seu tweetando. Como é que é isso, Cirne? A gente pode chamar a atenção do jovem nesse sentido? Existem alguns momentos que a tecnologia ela entra numa área delicada, né, que a gente exige um pouco de atenção, de concentração. Agora, no entanto, o que nós estamos percebendo, Geraldo? Que nós precisamos usar a tecnologia como aliada. Então, nós não temos como coibir esse processo hoje. No entanto, nós temos como estimular e, como educadores, evangelizadores, procurarmos desenvolver técnicas que desafiem esse jovem e que possibilitem que o uso dessa tecnologia vire uma aliada no nosso trabalho, no trabalho da educação, uma vez que hoje a tecnologia ela está inserida dentro do contexto social, né? Mas nós vemos com uma grande possibilidade a utilização correta e vemos também que a tecnologia pode ser uma excelente aliada no nosso processo de evangelização, principalmente porque, Geraldo? Porque nós entendemos a importância da divulgação da mensagem de Jesus. E nas casas espíritas, sim, aquelas que já têm condições de utilizar essa tecnologia,
já vem se conquistando o jovem para, digamos assim, esse uso mais adequado, para ter a tecnologia como uma aliada, não como algo que compita, né, ou que vai competir no processo educacional, moral, evangélico? Sim, Geraldo, nós temos observado algumas experiências, principalmente na questão da produção de vídeos, que é algo que o jovem gosta. Então, algumas federativas têm encaminhado a nós alguns materiais onde esse jovem produz um vídeo, onde esse jovem ele utiliza uma rede social para postar uma mensagem edificante. E nós aqui na FEB temos hoje nas redes sociais, por exemplo, um espaço, o Sou Jovem Espírita Brasil, no qual nós agora, recentemente, já chegamos à marca de 11 mil participantes, onde nós utilizamos o nosso conteúdo da doutrina espírita, as mensagens edificantes, e lá nós temos um espaço de discussão e de reflexão. E o espaço ele tem se mostrado muito efetivo no sentido da aprendizagem, e as casas espíritas também têm trabalhado nessa linha. Por exemplo, têm produzido blogs de divulgação dos seus trabalhos, têm postado informações de trabalhos que são realizados na casa espírita. Então nós percebemos que essas ferramentas, quando bem utilizadas, elas são fortes aliadas do nosso trabalho. Cirne, vamos conversar um pouquinho mais sobre essas ferramentas da análise de tecnologia que a gente pode utilizar em favor da própria interação e da divulgação e da formação, digamos assim, moral do nosso jovem. Fique conosco, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com Livros que Iluminam. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com o educador e coordenador da Juventude na Federação Espírita Brasileira, diretor da FEB, Cirne de Araújo, e falando sobre esse tema da juventude, né, Cirne, dos desafios, a questão da interação tecnológica. Você falava antes do nosso intervalo na questão das ferramentas da tecnologia que podem ser empregadas nesse trabalho da evangelização, da formação do jovem, especificamente conforme a gente está conversando. Você poderia detalhar um pouco mais que tipos de ferramentas são essas e como elas podem ser utilizadas? Bom, Geraldo, nós estamos agora, aqui no nosso trabalho de evangelização, realizando um estudo exatamente das formas como nós podemos estar utilizando essas tecnologias. E algumas ideias têm surgido aqui no nosso grupo de trabalho. Então, por exemplo, hoje nós oferecemos aqui na FEB aos nossos jovens uma oficina de produção de conteúdo digital. Então, os jovens se reúnem após a aula de evangelização, é organizada uma pauta com um assunto pré-definido e ali eles estão produzindo conteúdos na forma de vídeos, na forma de textos que podem ser postados no nosso site. Então, eles estão alimentando exatamente o nosso site com esse conteúdo. E nós temos aqui um projeto que nós pretendemos implantar agora no segundo semestre, que é um projeto desafiador. Vamos implantar na forma de um piloto, por enquanto, que é o projeto de uma web rádio. Olha, interessante. A questão do portal da FEB, o amigo pode acessar pelo www.febnet.org.br e ali navegar e acessar o site específico do DIGI, não é? Perfeito. Departamento de Infância e Juventude, tem um trabalho muito bonito e essa interação toda. Como é que é essa questão da rádio web? Pois é, Geraldo, nós estamos aí na definição do projeto, estamos solicitando então a ajuda de alguns jornalistas que trabalham aqui na casa e tudo está indicando que a partir do segundo semestre nós consigamos já implantar o projeto. E uma das filosofias desse projeto da Web Rádio é que nós consigamos levar doutrina espírita, mensagem de qualidade realmente, e que o foco seja a produção do jovem também. O trabalho é eminentemente do jovem. Do jovem, sobre a supervisão, né, de uma coordenação, para o auxílio técnico e os devidos ajustes, mas nós pretendemos assim que o foco seja a produção do trabalho feita pelo jovem.
Nós temos alguma pesquisa assim, em torno assim, da leitura do jovem? Por exemplo, o jovem, ele é um leitor? E especificamente o jovem espírita, quando foi feito aquele trabalho de definição do perfil jovem, né, no Brasil, enfim, a gente pode dizer que o jovem espírita é um leitor? Ele tem o hábito de leitura ou não? Geraldo, sim, o jovem espírita tem o hábito de leitura. Numa pesquisa que nós realizamos quando criamos um questionário que foi enviado às federativas sobre o perfil do jovem, nós percebemos uma coisa, o jovem gosta de ler, só que nem sempre a leitura é estimulada da forma correta. Por quem, sim? Olha, nós temos a questão hoje da obrigatoriedade da leitura no processo de educação formal. Então, nem sempre o jovem ele consegue perceber a questão da importância da leitura na sua formação. Às vezes ele caracteriza o processo de leitura como simplesmente o processo de adquirir informação ou um processo que naquele momento está voltado para que ele responda a questões de um exame ou coisa do tipo. Mas a leitura é muito mais do que isso. E nós somos da opinião que existem excelentes livros. Voltados para os jovens. Voltados para o jovem. Basta exatamente que o estímulo correto seja dado. A maneira, a orientação para que esses livros sejam procurados. De quem é essa responsabilidade? Do pai, do educador, do evangelizador, da família? De quem? De todos nós, Geraldo. Todos nós estamos inseridos dentro desse processo. Eu creio que fortemente o hábito da leitura ele se desenvolve principalmente na fase da infância. Então a criança que é estimulada desde muito cedo a questão da leitura, não como uma obrigatoriedade, mas como uma forma de descobrir que o livro é capaz de dialogar com o leitor. O livro conversa com o leitor? Perfeitamente, Geraldo. Eu tenho essa experiência particular e eu creio muito que o livro, quando ele consegue envolver, eu converso com o livro. E quando o livro me envolve, perfeitamente. Né? Eu creio que nós temos uma relação exatamente de amizade com o livro, uma vez que todos nós temos no nosso histórico de vida livros que nos marcaram. Você deve se lembrar de alguns livros que lhe marcaram. Me lembro, posso até citar alguns, você é tão gostoso, realmente. Na minha pré-adolescência, eu me lembro que quando eu completei 12 anos, eu pedi para minha mãe de presente um gibi, que a gente vem de uma família muito pobre, então foi um gibi. E depois eu comecei a adquirir, de cidadezinha bem do interior, ia na livraria e comprava um livro ou outro. Inclusive não eram nem livros espíritas, mas eu fui ler o meu primeiro livro com exatamente isso daí, de 10 para 11 anos, foi o Sinal Verde. E a partir dali comecei a ler e tal, e gostoso. Mas é essa interação que você está falando mesmo. O texto fala com a gente fala com o texto e não é coisa de louco, não é? É verdade, é verdade. Então, nesse processo, Geraldo, que eu creio que deve-se começar muito cedo, exatamente nas primeiras fases da infância, ali nós estamos formando o leitor, estamos despertando exatamente o gosto. O hábito da leitura vem de base. Exatamente. E aí o primeiro estímulo é recebido aonde? Em casa. E hoje nós temos aí um universo vasto de literatura e nós, até pela informação que você nos colocou, nós aqui da Federação Espírita Brasileira temos diversos livros infantis. Hoje nós temos aí no país ainda com algumas dificuldades, mas nós temos bibliotecas que facilitam o acesso, temos as chamadas bibliotecas virtuais também, que possibilitam também o acesso aos jovens leitores. Então esse processo começando em casa e ele sendo bem direcionado, né, na fase da educação formal e sendo estimulado dentro da casa espírita, nós temos aí mecanismos para uma boa formação de um leitor. Cirne, a gente sabe, por exemplo, pelo processo educacional, que os pais, quando leitores, acabam influenciando bastante a criança que está ali se formando até, digamos, nessa formação do hábito de leitura. A gente poderia dizer que isso também acontece com o jovem, ou seja, os pais que são leitores acabam também influenciando já o jovem, mesmo que ele ainda não tenha um hábito de leitura, ele pode adquirir na juventude?
Perfeitamente, Geraldo. Até porque nós somos da opinião que o exemplo é arrebatador. Então, o jovem que ele está inserido dentro de uma família e ele percebe que a leitura faz parte de um hábito rotineiro da casa, ele tem grandes possibilidades de passar a identificar-se com o hábito da leitura. Além do que, nós somos da opinião que o estímulo certo, ele provoca então a identificação, né, da pessoa com o objeto. O que a leitura espírita tem de diferente de uma leitura de uma obra não espírita? Olha, Geraldo, nós temos percebido, através de enquetes e de trabalhos que nós temos feitos aqui na FEB, que a leitura espírita, ela traz respostas. O jovem sempre tem nos colocado nessa fase em que ele se encontra, que é uma fase conflitiva, Geraldo, né? A gente sabe que a juventude é uma fase bonita da vida de todos nós, mas é uma fase ainda muito conflitiva, porque exige uma busca de uma autoafirmação, exige-se que se façam escolhas, né? É um momento, então, que o jovem está lidando com informações da educação, ele tem que escolher a sua profissão, às vezes ele sofre uma pressão social muito grande. Então, é uma fase que traz conflitos ao jovem. E a doutrina espírita, na essência, ela é uma ferramenta que auxilia o jovem nessa fase, principalmente por quê? Porque a doutrina espírita, ela descortina certas dúvidas, ela nos faz refletir sobre as nossas próprias escolhas e nos traz uma informação que eu acho fundamental, que é a ideia da imortalidade, do processo de evolução do espírito, de que as dificuldades as quais nós vivenciamos no mundo atualmente são passageiras. Então nós descortinamos aí, Geraldo, um mundo para que nós possamos compreender a realidade em que nós estamos inseridos e procurarmos, então, tomar as melhores decisões. A Ivone Pereira fala, Cine, sobre o livro que ele deve esclarecer, deve consolar, mas a gente não pode esquecer também, ela completa, o livro deve edificar. E somos de acordo, exatamente, com a fala da Dona Ivone. Contradizer a Dona Ivone do Amaral Pereira, tão de memória, tão assim salutar para todos nós pelo exemplo de vida, pelo testemunho, uma médium que deixou um legado, né, Cine? Maravilhoso. Sem dúvida, é verdade. Inclusive agora com as obras, não é? Voltadas também mais por uma formação da criança, do adolescente. Esses livros que a FEB tem editado, como o caso da Família Espírita, não é? A questão das 3 revelações que estão também aí, né, para ser editada, a questão do Contos Amigos, são livros que a Dona Ivone tem uma facilidade em escrever numa linguagem tão simples e a gente espera que isso possa chegar também ao jovem, não é, Sérgio? E o que é importante, Geraldo, nesse momento, então, assim, que nós vivemos uma época de grandes conturbações sociais, nós precisamos preencher esses espaços e nós precisamos oferecer boas leituras ao nosso público jovem. Então, creio eu que esse é o nosso grande desafio, porque livros existem e nós percebemos aí pelo comportamento do jovem que são bem aceitos. Exato. Nós estamos conversando com Cirne de Araújo, que é diretor da FEB e coordenador da Juventude. Vamos para um breve intervalo e contamos com a sua presença daqui a pouco. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Cirne de Araújo, que é da área da juventude, educador, professor. Cirne, o que nós podemos fazer para chegar ao jovem em termos de leitura? Porque a gente entende hoje que ele tem um potencial na condição de leitor e alguns desenvolvem esse potencial. Mas nós, em termos da literatura espírita, o que podemos fazer para chegar mais nesse jovem, disponibilizando a ele a literatura espírita? Ok, Geraldo. Diante do seu questionamento, nós identificamos aqui 2 situações. A primeira delas é que nós precisamos produzir um número maior de títulos espíritas voltados à juventude.
E a segunda opção, a segunda forma de trabalho que nós precisamos aí observar é que nós precisamos estimular os autores a produzirem esses livros. Inclusive, algo que é de extrema importância é estimular escritores jovens, aqueles que já têm uma boa vivência doutrinária, que já conseguem grafar páginas com conteúdo voltado para jovem, com linguagem. Então, esses jovens escritores, eles podem estar contribuindo também com o nosso trabalho nesse momento. E no serviço da evangelização, há uma definição do perfil desse jovem a ponto de aproveitar a sua potencialidade? Por exemplo, ele está fazendo um curso na faculdade, na universidade. A Casa Espírita tem condições de identificar isso e de, inclusive, absorver esse potencial no seu próprio trabalho? Sem dúvida. Nós percebemos que a Casa Espírita é o primeiro celeiro de trabalho do jovem. Então, hoje, na realidade que nós vivemos, nós percebemos que pode ser produzido um jornal com as informações das atividades envolvidas pela casa. Hoje nós temos aí a questão dos blogs, que também são muito acessados e que lá pode se conter informações a respeito da rotina da casa, divulgação de textos. E aqui na Federação Espírita Brasileira, nós temos identificado e temos procurado desenvolver oficinas após o horário da evangelização, para que nós consigamos aproveitar o potencial desse jovem, para que esse jovem realmente consiga gerar conteúdo espírita, que possa ser postado e lido por outros jovens. Além do que, Geraldo, quando nós observamos também essa situação, nós estamos trabalhando também na formação de um trabalhador espírita. Exato, Cirne, sobre isso aí que você falou, eu estava aqui pensando, a população brasileira, até pela contingência, pela situação, qualidade de vida, está envelhecendo. O que fazer para que o movimento espírita não envelheça também? Geraldo, esse é um desafio muito grande nos tempos atuais. E nós temos trabalhado exatamente no sentido de estimular a participação dos jovens. Então, todas as nossas atividades hoje aqui na casa são construídas junto com os jovens. Então, o jovem ele é o sujeito e, na verdade, ele atua nos setores, nos ajudam a construir todas as atividades. Isso é uma forma de nós estimularmos, então, a participação efetiva e também o senso de responsabilidade. Então, hoje nós não produzimos para os jovens, nós produzimos com os jovens. Com os jovens. Eles participam efetivamente. Eles participam, sim. E a contribuição daquele que é mais experiente, que a gente até costuma brincar chamando de seminovo, que são os nossos companheiros que já estão com experiência mais vivenciada, são pioneiros, desenvolveram e desenvolvem um trabalho maravilhoso, a gente jamais poderia dispensar da presença deles também, não é assim? Perfeitamente. Quando a gente fala de envelhecimento, de maneira alguma é um preconceito, pelo contrário. É verdade. Você tem no trabalho de juventude evangelizadores em diversas faixas etárias? Temos, inclusive nós temos jovens que cumpriram com a etapa da evangelização, né, a faixa etária, e eles se sentem agradecidos por terem recebido todo esse esclarecimento e eles acabam se identificando com o trabalho de evangelização. Então nós temos assim pessoas já que vêm atuando exatamente nas frentes de trabalho da evangelização na infância ou auxiliando os monitores, né? São monitores jovens ainda, pessoas que estão em formação adquirindo experiência. Então, tem sido importante essa experiência porque está agregando então o jovem e a sua participação no trabalho. E quando nós colocamos, Geraldo, que a participação do jovem nas atividades é importante, nós estamos somando então com a experiência dos nossos companheiros que já trabalham há mais tempo na área. Na verdade, nós temos até uma campanha aqui na FEB, né, que o esforço no bem com orientação produz o resultado esperado, que é o trabalho no bem. Então, hoje nós trabalhamos somando as vertentes, a da experiência, a do potencial e a da vontade.
Então, tudo isso agregado realmente, né, vai produzir um trabalho excepcional, né, no campo da evangelização, no campo da divulgação ou em outras frentes de trabalho na casa espírita. E efetivo, né? E efetivo. Nós podemos dizer hoje, Ciene, que estamos resgatando um espaço que acabou ficando no meio espírita quanto ao trabalho da juventude? Essa análise está correta? De certa forma, Geraldo, nós estamos assim estimulando o retorno, porque o histórico da juventude realmente espírita no Brasil, né, nós percebemos que houve, em uma determinada época, ali pelos anos 40, 50, 60... Era muito atuante, né? Exatamente, uma juventude muito atuante. Inclusive, as grandes lideranças do nosso movimento surgiram exatamente nessa época. E depois nós percebemos aí que encontra-se uma lacuna nesse período. E nós precisamos, de alguma forma, resgatar, então, esses trabalhadores e precisamos levar em conta, Geraldo, que os espíritos têm trazido informações de que a geração que está retornando ao planeta vem com o intuito exatamente de colaborar na sua obra de redenção, de regeneração. Então, nós identificamos na juventude atual grandes talentos e grandes potenciais, pessoas que podem estar contribuindo em muito com o nosso movimento. E isso efetivamente acontece. E isso efetivamente está acontecendo, né? É um processo exatamente de construção e eu creio que mais adiante realmente nós teremos assim grandes linhas de trabalho que estejam envolvendo a juventude diretamente. Ciene, a gente vê como é importante a formação profissional, inclusive, numa área específica, até para o desenvolvimento dos trabalhos. E aí entra todo o conteúdo das obras, dos livros, dos materiais, enfim, que vão dando esse subsídio. No trabalho de evangelização, na casa espírita, é importante, claro que dentro das possibilidades, você contar, por exemplo, com profissionais da área da educação, pedagogos, professores, também na área da psicologia, psicólogos ou psicopedagogos. Você considera isso importante? É viável e isso acontece? Olha, Geraldo, nós temos trabalhado no sentido de estimular a participação. Aqui na FEB, por exemplo, nós trabalhamos com os setores de apoio. Então, nos setores de apoio, nós temos alguns profissionais que exercem essas atividades na sua vida, fora da casa espírita, profissionalmente, e que, de alguma forma, também trazem a sua contribuição para a casa espírita. E, na verdade, quando nós temos esse profissional aliado ao conhecimento espírita, à vivência espírita, isso realmente vem a somar ao desenvolvimento de todas as atividades que são desenvolvidas na casa espírita, tanto no setor da evangelização, como também em outros setores. Ciene, nós somos regidos pelo tempo, nosso tempo está se esgotando, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você. Quais são os principais desafios no trabalho de evangelização da juventude? Olha, Geraldo, primeiro deles é hoje nós conseguirmos agregar o jovem às atividades da casa espírita. Então, nós procuramos fazer com que o jovem veja no centro espírita uma grande escola espiritual. E temos estimulado principalmente a formação da amizade, porque nós acreditamos que a casa espírita, além do excelente conteúdo doutrinário que ela oferece para a formação do indivíduo, ela precisa, antes de tudo, ser um grande espaço de convivência, Geraldo, onde o jovem, a família, os frequentadores, de uma forma geral, ali se identifiquem, criem vínculos afetivos. E nós acreditamos, Geraldo, que o fortalecimento da convivência, a identificação com os princípios da doutrina espírita, tudo isso, quando criado e estimulado, tendem a fortalecer a participação efetiva do jovem. Muito bem. E estamos conseguindo isso, Ciene? Estamos em processo de construção. Agora, a nossa avaliação realmente é que estamos fortalecendo cada vez mais as nossas ações nesse sentido. E, inclusive, temos estimulado as casas espíritas também a criarem esses espaços de convivência. Resultados próximos? Resultados próximos.
Já vamos aí ter algumas avaliações dentro da proposta de trabalho hoje na evangelização da juventude. Realmente, nós já temos retorno de algumas federativas onde essas ações estão sendo desenvolvidas e onde alguns resultados positivos já começam a aparecer no cenário. Cirne, para encerrar o nosso programa de hoje, qual o livro que mais lhe toca no sentimento e na razão? Olha, Geraldo, difícil. Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu não posso deixar de registrar um livro que me marcou profundamente. Foi um dos primeiros livros que eu li e foi um dos livros que mais me estimularam ao trabalho. Que foi? Boa Nova. Boa Nova. É um livro extraordinário, realmente excelente. Vai mostrando a trajetória de discípulos, de apóstolos, de aprendizes do Evangelho e a gente vai se colocando naquela situação. Perfeitamente. Com toda a potencialidade, as dificuldades, mas com as possibilidades de realizar sempre o melhor ao nosso alcance sob o amparo de Cristo, Jesus, o nosso divino amigo. Meus amigos, estamos encerrando mais um programa Livros que Iluminam. Conversamos com Cirne de Araújo, diretor da FEB e coordenador da Juventude na Casa de Ismael. Muito obrigado, viu, Cirne? Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. Estamos encerrando mais um Livros que Iluminam. Convidamos a todos para estarem conosco nas próximas edições aqui na FEB TV.